Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, que alegria ter você com a gente para começarmos a semana bem informados e com o coração cheio de fé. Vamos à palavra do dia, Isaías 43, versículo 2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. As batalhas da vida vêm para provar a nossa fé, mas Deus nunca abandona os seus. Mesmo quando o caminho parece impossível, Ele está ao seu lado, te fortalecendo para superar cada obstáculo. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária, mas você vai ficar aqui até o final do programa agora, tá? E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Fica com a gente, porque o programa de hoje está repleto de informação, emoção e fé. Depois do intervalo, vem aí os principais destaques do final de semana no mundo dos esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes aqui, vamos começar com o placarzão do Visionário Esportes, iniciando pelo Brasileirão da Série A, rodada 29. Vamos começar aqui com o jogo Flamengo e Palmeiras com o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber. Olá, amigos da Visionária Esportes Brasileirão, na reta final, Flamengo e Palmeiras. Teve de tudo no clássico. Que bom! Polêmica de arbitragem, gol, chuva, arco-íris no duelo de gigantes. Tarde fechada no Maracanã, chuva de gols, 71 mil presentes no estádio. O Verdão começou na pressão, jogada na área, Gomes empurrado por Jorginho. Juizão não assinalou o pênalti. Primeira polêmica. Palmeiras tentou em vários escanteios e o Fla se defendia. 10 minutos. Passe de Rossi para Pedro na meiuca. Atraiu o marcador e serviu de Arrascaeta, que na saída de Carlos Miguel marcou. No cantinho, 1-0. Explode a massa, a rubro-negra. O jogo continuou pegado, Palmeiras chutando mais e o Fla com mais posse. Léo Ortiz sentiu lesão, pediu substituição. Danilo não era liberado para entrar e Palmeiras indo ao ataque. Insistência do Alviverde foi presenteada por Kelvin, cruzou, cabeçada certeira de Vitor Roque aos 24, empate. Banco do Fla reclamou exaustivamente. Aos 28, Flaco Lopes veio costurando, chutou, defesa de Rossi. Aos 17, passe de Royal, Pedro se adiantou e é tocado dentro da área. Penalidade. Jorginho foi para a cobrança, 2-1, Fla. Goleiro de um lado, bola do outro. Aos 41, Pedrinho desarmou Aníbal no meio, tocou para De Arrascaeta, que devolveu para o maior artilheiro do Novo Maraca. Mandou para dentro do barbante, 3-1, Fla. Na volta do segundo tempo, a chuva apertou no Maraca. Palmeiras teve uma chance com Vitor Roque. Segue o jogo, Carrascal entra no lugar de Samuelino, faz fila e é derrubado. Luiz Araújo cobra falta com perigo. Nova troca do Fla, La Plata por Arrascaeta. E a vez do Palmeiras, Abel Ferreira mexeu também, Martinez e Alan aos 21 e Veiga e Facundo aos 31. Não surtiu muito efeito. Pedro saiu aos 39 ovacionado numa ótima partida. Para a entrada de BH, sem muito tempo para produzir. Aos 49, Capita do Verdão fez em rebote. Últimos números da partida. 3-2 Flamengo. Fla ganhou as duas no Brasileirão. E a escrita segue. 10 anos que o Verdão não vence o Flamengo em seus domínios. O equilíbrio das equipes continua na temporada. Pontuação igual no Brasileirão, 61. Número de vitórias e 114 gols marcados. Ambas as equipes. Fla na quarta, dia 22, vai encarar o Racing da Argentina no Maracanã às 21h30. E o Palmeiras, dia 23, vai a Quito, na altitude, jogar com a LDU. Jogos de ida das semifinais da Libertadores. É isso, meus amigos. Nilber Ferreira, para Visionária Esportes.
Valeu demais, Nilber! Falando aqui do jogo Flamengo e Palmeiras disputa pela liderança. Vamos aos outros resultados aqui. No sábado, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com gol de Maicon. O Cruzeiro venceu Fortaleza por 1-0 com gol de Christian. Ceará 0, Botafogo 2 no domingo, gols de Cris Ramos e Jefinho. O Internacional venceu o Sport por 2-0 com gols de Borré e Bruno Henrique. O Mirassol ganhou mais uma, venceu o São Paulo por 3-0. Gols de Alisson, Reinaldo de pênalti, Carlos Eduardo também de pênalti. O Bahia goleou o Grêmio por 4-0. Gols de Iago, William José, David e Rodrigo Nestor. Classificação, o G6, Palmeiras e Flamengo agora empatados com 61 pontos, Palmeiras leva vantagem no número de vitórias. Cruzeiro 56, Mirassol 52, Botafogo e Bahia 46. Zona de rebaixamento, por enquanto, Vitória 28, joga hoje contra o Santos na Vila Belmiro, Fortaleza 24, Juventude 23 e Sport 17 pontos. Juventude também joga hoje, tá? Brasileirão Série B, rodada 33. Na sexta, Amazonas 0, Novo Horizontino também 0. No sábado, Clássico Goiano, Atlético Goianiense venceu o Vila Nova por 1-0. O Remo venceu, aliás, o América Mineiro empatou com o CRB em 1-1. Agora sim, o Remo, quinta vitória seguida, venceu o Atlético Clube por 3-1. No domingo, Avaí 1, Criciúma também 1. Operário 2, Volta Redonda 1. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Cuiabá também 2. No Atletiba, o clássico, jogo no Couto Pereira, Curitiba 0, Atlético Paranaense 0. E a Chapecoense venceu o Goiás fora de casa por 3-1. G5, G4, vai. Vamos falar até os 5 primeiros colocados, porque a briga tá boa, tá? Curitiba abriu 3 pontos na liderança, agora tem 57 pontos. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novo Horizontino, todos empatados com 54. O Novo Horizontino perde, está fora do G4 pelos critérios, né? Critérios de desempate. Brasileirão Série C, final, jogo de ida. O Londrina empatou em 0-0 com a Ponte Preta. Jogo de volta na próxima semana. Brasileirão Sub-17, final, jogo de volta. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro Sub-17, derrotando o Grêmio por 3-0. Havia perdido o primeiro jogo por 4-1, sendo que o gol foi no finzinho, né? O último gol foi no finzinho. 3-0, levou o jogo para os pênaltis e venceu por 4-2. Foi campeão, mas daqui a pouco vamos ver uma notícia disso aqui, dessa repercussão, uma gafe, coisa aí que aconteceu após o final desse jogo. Novidade aqui no placarzão da Rádio Visionária, do Visionário Esportes, né? A Kings League Brasil. Isso aí, vamos acompanhar a Kings League Brasil. Rodada 1. Na sexta, todos os jogos foram na sexta-feira, tá? Fluxo 3, Funkball 8. Loud 7, Real Elite 1. Fúria 6, Desimpedidos 1. E teve um jogo entre o Nivelados contra o Dendele, um jogo empatado em 4-4. Nos pênaltis deu 4-3 para os Nivelados. Lá nessa competição existe o pênalti do presidente, né? O presidente, dependendo da situação, cobra um penal, né? Para decisão, né? E a presidente do Nivelados é uma mulher, né? Uma streamer, a streamer Nive Stefan, né? E ela converteu o pênalti do presidente e se tornou a primeira mulher a marcar um gol. Interessante que ela chegou no local montada num touro. Eles fazem tudo um aparato, né? Para que também transmitam nas redes sociais, né? Por isso que as redes sociais são muito ativadas nessa competição, né? E teve um amistoso, né? Porque são 2 grupos de 5 e as duas equipes que não jogam na rodada fazem um amistoso entre elas. Uma é de um grupo, o outro é do outro grupo, tá? O G3X venceu o Capim por 4-2. Classificação: Grupo A, Loud e Fúria tem 3 pontos, G3X, Desimpedidos e Real Elite tem 0. No grupo B, Funkball tem 3, o Nivelados tem 2, o Dendele tem 1, Capim e Fluxo não tem nada. Campeonato Argentino, torneio Clausura, rodada 13, na sexta, Racing 1, Aldosivi 0,
Argentinos Júniors 3, Newell's Old Boys 1 e Lanús 2, Godoy Cruz 0. No sábado, Independiente Rivadavia 1, Banfield 2, Boca Juniors 1, Belgrano 2, Tajeres 0, River Plate voltando a vencer 2. No domingo, Estudiantes 2, Gimnasia La Plata 0, Sarmiento Junín 0, Vélez Sarsfield 2, Rosário Central 1, Platense 0 e San Martín 1, Independiente 0. Os 8 primeiros de cada grupo, vamos lá. Grupo A, Estudiantes 21 pontos, Defensa e Justiça 19, Argentinos Júnior, Central Córdoba, Belgrano e Racing com 18, Boca Juniors e União Santa Fé com 17. Esses estariam classificados para as oitavas de final. No grupo B, Lanús 26, Vélez Sarsfield 25, Deportivo Riestra e Rosário Central tem 24, River Plate 21, San Martín 17, São Lourenço 16, Atlético Tucumã 15. Hoje vai haver alguns jogos, né? Então essa classificação pode mudar. Copa Libertadores Feminina, final. Antes a disputa do terceiro lugar, a Ferroviária venceu o Colo-Colo por 1-0, tirando uma longa invencibilidade do Colo-Colo. A disputa pelo título, Corinthians e Deportivo Cali empataram em 0-0. Nos pênaltis, o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores Feminina, vencendo por 5-4. O Corinthians vai disputar o primeiro Mundial de Clubes feminino aí, em breve vamos estar acompanhando. Também teve a Brasil Ladies Cup, a final, né? Mas antes a disputa do terceiro lugar, Peñarol e Gimnasia La Plata empataram em 1-1. Gimnasia La Plata venceu por 3-2 nos pênaltis, garantindo o terceiro lugar. A disputa do título, Palmeiras venceu o Grêmio por 4-2 e foi campeão do Brasil Ladies Cup. Ok? Vamos lá, Premier League, rodada 8, no sábado. Nottingham Forest, uma fase terrível, 0, Chelsea 3. Já tem notícia do Nottingham Forest, o técnico caiu lá, tá? Brighton 2, Newcastle 1, Burnley 2, Leeds United 0, jogão aqui, ó, Crystal Palace 3, Bournemouth 3, o Mateta fez um hat-trick pro Crystal Palace, né, fez os 3 gols do time, sendo um de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. O jogador Krupp do Bournemouth fez 2 gols pelo time, mas o jogo terminou empatado. Manchester City 2, com 2 gols do Haaland. Haaland não para de fazer gol, a gente tem 23 gols na temporada já, é impressionante. Sunderland 2, Wolverhampton 0, é o melhor início de um clube vindo da segunda divisão em um bom tempo, tá? E o Fulham perdeu em casa para o Arsenal por 1-0, gol de Trossard. No domingo, Tottenham 1, Aston Villa 2. Tottenham perdeu a chance de ir para vice-liderança. E no clássico, no maior clássico inglês, o Liverpool perdeu em casa para o Manchester United por 2-1. Gakpo fez para o Liverpool, Belmo e Maguire fizeram para o Manchester United. Tabu de 9 anos quebrado em Anfield. Será que o Manchester United chegou a 2 vitórias seguidas? Será que ele vai alcançar 5 para o rapaz lá conseguir cortar o cabelo dele? 5 vitórias seguidas? Vamos ver. Classificação. Arsenal 19, líder. Manchester City vice-líder com 16. O Liverpool caiu para terceiro e está empatado com o Bournemouth, quarto lugar. Bela campanha do Bournemouth com 15 pontos. Chelsea, Tottenham e Sunderland, sétimo lugar para o Sunderland, 14 pontos. Championship, rodada 10. Na sexta, Middlesbrough 2, Ipswich Town 1. No sábado, Oxford United 1, Derby County 0. Queen's Park Rangers 1, Millwall 2. Southampton 0, Swansea também 0. Birmingham 2, Hull City 3. Charlton 2, Sheffield Wednesday 1. Coventry City 2, Blackburn 0. Norwich 0, Bristol City 1. Sheffield United 1, Watford 0. Stoke City 1, Wrexham 0, West Bromwich 2, Preston North End 1 e Leicester 1, Portsmouth também 1. Classificação: Coventry City lidera com 22 pontos, o Middlesbrough tem 21, é o vice-líder, Stoke City 18, Leicester, West Bromwich e Millwall tem 17. Os 2 primeiros se classificam, né, vão para a Premier League e os outros 4 disputam playoff valendo uma vaga. La Liga, rodada 9, na sexta, Oviedo 0, Espanhol 2. No sábado, Sevilha 1, Mallorca 3. Barcelona 2, Girona 1, gol do Ronald Araújo no final do jogo.
Vídea Real 2, Betis também 2. Buchanan e Moleiro fizeram para o Vídea Real. E o Antony, brasileiro Antony, fez os 2 gols do Betis. Atlético de Madrid 1, gol de Thiago Almada, Osasuna 0. No domingo, Elche 0, Atlético Bilbao 0. Celta de Vigo 1, Real Sociedad também 1. Levante 0, Raio Vallecano 3. E Getafe 0, Real Madrid 1 gol. Mais um gol do Kylian Mbappé. Haaland, Mbappé e Harry Kane estão sendo impressionantes. O Harry Kane já também. Ó. Classificação, Real Madrid liderando com 24, Barcelona tem 22 e os dois se enfrentam, tá? Próxima rodada vai ter o El Clássico, no jogo vai ser em Madrid. Vídea Real 17, terceiro lugar, Atlético de Madrid e Betis 16, Espanhol com 15. Série A italiana, rodada 7, no sábado, Lecce 0, Sassuolo 0, Pisa 0, Verona também 0, Torino 1, gol do ex-jogador do Napoli, Giovanni Simeone, Napoli 0, então lei do ex aí, Roma 0, Inter 1, gol de Boni. No domingo, bela vitória do Como por 2-0. A Juventus perdeu a invencibilidade dela e teve um golaço do argentino, grande jogador Nico Paz. Olho nesse garoto, ele vai brilhar ainda aí no Mundial, Copa do Mundo, enfim. Nico Paz, olho nesse rapaz, joga demais. Cagliari 0, Bolonha 2, Genoa 0, Parma também 0, Atalanta 0, Lazio também 0, e o Milan venceu a Fiorentina por 2-1, 2 gols do Rafael Leão para o Milan e o Gosens fez para a Fiorentina. Classificação, Milan 16 pontos, líder, Inter, Roma e Napoli com 15, seguido pelo Bolonha com 13, Como e Juventus tem 12 e a Atalanta aí na 8ª posição com 11 pontos. Bem equilibrado o campeonato italiano. Bundesliga, rodada 7, na sexta, Union Berlin 3, Borussia Mönchengladbach 1. No sábado, Heidenheim 2, Werder Bremen também 2, Colônia 1, Augsburg também 1, mais 3, Bayer Leverkusen 4, Leipzig 2, Hamburgo 1, Wolfsburg 0, Stuttgart 3, e no clássico, Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1, mais um gol do Harry Kane e também do Olise para o Bayern e Brandt fizeram para o Dortmund. No domingo, Freiburg 2, Eintracht Frankfurt também 2 e São Paulo 0, Hoffenheim 3. Classificação, Bayern 21 em primeiro, RB Leipzig 16 em segundo, Stuttgart em terceiro com 15, Dortmund e Leverkusen tem 14 e o Colônia é sexto colocado com 11 pontos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Continuaremos com o placarzão do Visionário Esportes com a Ligue 1 francesa, a Eredivisie e a Taça de Portugal, além da final da Copa do Mundo Sub-20. E notícias, várias notícias do futebol. Não sai daí! Visionário Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos dar continuidade ao placarzão do Visionário Esportes aqui. Muito resultado aqui, mas a gente dá com o maior prazer as informações aqui, sempre com maior alegria aqui, na presença do Senhor. Então, vamos lá. Bastante resultado aqui. Queremos trazer informação mesmo, né? Ligue 1, vamos lá. Ligue 1, rodada 8. Na sexta, jogão. Paris Saint-Germain 3, Strasbourg também 3. Aqui, esse jogo aqui foi um belo jogo mesmo, né? O Panicelli fez 2 gols aí pro Strasbourg. O Barcola fez gol pro Paris Saint-Germain. Teve um jogão mesmo. No sábado, Nice 3, Lyon 2, Angers 1, Mônaco 1. Novo líder, Olympique de Marseille 6, Le Havre 2 com o poker do Greenwood. O Greenwood fez 4 gols, tá bem lá no Marseille, o Greenwood. No domingo, Lens 2, Paris FC 1. Outro jogão, Lorient 3, Brest também 3. Rennes 2, Auxerre também 2. Toulouse 4, Metz 0. E Nantes 0, Lille 2. Classificação, o Marseille agora lidera o francês com 18 pontos. PSG é o segundo com 17, Strasbourg e Lens tem 16, o Lyon é o quinto colocado com 15, Lille e Mônaco tem 14 pontos.
Eredivisie, rodada 9, no sábado, Nijmegen 3, Twente também 3, PSV 2, Go Ahead Eagles 1, Utrecht 3, Volendam 1, Ajax 0, AZ Alkmaar 2, brasileiro Wesley Patati fez um dos gols do AZ Alkmaar, NAC Breda 2, Wole também 2, no domingo, Telstar 2, Heerenveen 3, Excelsior 1, Fortuna Sittard 0, Groningen 0, Sparta Rotterdam 2 e Heracles 0, Feyenoord 7. 7, isso mesmo, com 3 gols, hat-trick do japonês Ueda. Classificação, o Feyenoord lidera com 25 pontos, o PSV é o vice-líder com 22, o AZ Alkmaar é o terceiro com 18, o Ajax já está 9 pontos atrás do líder, é o quarto colocado com 16, Groningen é o quinto com 15, Nijmegen Twente tem 14, o Utrecht, Sittard e Sparta Rotterdam tem 13 pontos. Não teve rodada da Liga Portuguesa, né? Mas teve a Taça de Portugal, que é como se fosse a Copa, né, deles, né? Vamos lá. Na sexta, Chaves 0, Benfica classificado 2. No sábado, Bragança 0, Braga 1. Esses times que ganham, né? Que eu informo que ganharam, estão na próxima fase, tá? Portimonense 1, Arouca 2. Acadêmico Viseu 2, Gil Vicente 1, zebra aqui, o Acadêmico Viseu classificado. Serolicense 0, Porto 4. Passos de Ferreira 2, Sporting também 2. O Sporting ganhou na prorrogação por 1-0. No domingo, Ansan 0, Casa Pia 3. Sintrense 3, Rio Ave 2. Rio Ave tá fora também, time da primeira divisão, né? União Lamas 0, Vitória de Guimarães 1, Belenenses 1, Estoril 2. São apenas alguns resultados, tá? Então, cobertura teve outros resultados aí também, né? Então, muito bem, esses foram alguns dos resultados da Taça de Portugal. Copa do Mundo Sub-20, primeiramente a disputa do terceiro lugar, a Colômbia venceu a França por 1-0. E na final, o Marrocos venceu a Argentina por 2-0 e é campeão da Copa do Mundo Sub-20. Marrocos vencendo a maior campeã do torneio, a Argentina. Marrocos aí, além de brilhar na Copa do Mundo, né, agora também nas categorias de base, vem fazendo um belo trabalho. Então, olho em Marrocos aí, já é uma das grandes potências já aí. Enfim, muito bom, parabéns ao time do Marrocos, seleção do Marrocos, né? E vamos a algumas notícias do futebol aqui pra vocês. Hoje tem bastante notícia também do futebol, tá? A atacante Gio Garbellini, da Seleção Brasileira Feminina e do Atlético de Madrid Feminino, sofreu uma fratura distal na fíbula do tornozelo esquerdo durante partida da Champions League Feminina contra o Manchester United. Com isso, ela foi cortada da convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra a Inglaterra no dia 25 e contra a Itália no dia 28. Em seu lugar, o técnico Arthur Elias convocou a experiente atacante Debinha, que atua pelo Kansas City Current, dos Estados Unidos. Os exames indicaram que o tempo de recuperação de Gio pode variar entre 3 a 5 meses, sendo necessária cirurgia e um processo de reabilitação. Debinha, por sua vez, retorna à seleção em boa fase. Aos 33 anos, soma 7 gols e 1 assistência em 20 jogos na temporada pela NWSL. A convocação visa manter o ritmo ofensivo e a competitividade da seleção em confrontos preparatórios de alto nível, mesmo com a baixa inesperada de Gio Garbellini. Andy Postecoglou foi demitido do Nottingham Forest após apenas 39 dias e 8 jogos sem vitória. É o segundo comando mais curto, né, da Premier League. Seu fim vem logo após a derrota, né, por 3-0 para o Chelsea. O dono do clube, Evangelos Marinakis, já definiu como prioridade o técnico Marco Silva, atualmente no Fulham, para assumir o comando. Porém, Silva tem contrato vigente e cláusula de rescisão entre 10 e 13 milhões de libras. Outros nomes em pauta são Sam Dyche e Roberto Mancini, mas a preferência do clube permanece em Silva, dada a afinidade prévia com o Marinakis nos tempos do Olympiacos.
Os jogadores de Barcelona e Girona ficaram parados durante os primeiros 15 segundos da partida deste sábado, com protesto à decisão da La Liga de transferir o jogo entre Barcelona e Villarreal para Miami em 20 de dezembro. A ação simbólica foi articulada pela Associação de Futebolistas Espanhóis, que reclama da falta de transparência, diálogo e coerência da Liga na mudança da partida para os Estados Unidos. Embora o Barcelona e o Villarreal não tenham sido obrigados a participar, muitos de seus jogadores aderiram ao protesto em solidariedade aos companheiros de outras equipes. A Liga, por sua vez, defende que a partida em Miami é estratégica para expandir sua marca global e aumentar receitas de direitos de transmissão. A transmissão televisiva cortou ou evitou mostrar o protesto, demonstrando a tensão entre a ação dos jogadores e as decisões da Liga. Vai dar um pano pra manga. Quer ver mais uma aqui, ó? Mais uma vai dar pano pra manga aqui, ó. Barcelona está prestes a anunciar uma parceria de patrocínio com a plataforma de transporte por aplicativo Uber, segundo a imprensa espanhola. O acordo posiciona a Uber como sócia oficial de mobilidade do clube, com o evento de lançamento previsto na próxima semana. A notícia provocou forte reação da categoria de taxistas de Barcelona, representada pelo sindicato Elite Taxi Barcelona, que convocou paralisação total e protestos contra o acordo. Em nota, o sindicato acusou a Uber de operar fora da lei, de prejudicar o transporte público e de tomar o lugar do táxi tradicional, e exigiu que o Barça reveja a parceria imediatamente. A mobilização do setor de táxi inclui bloqueios em torno do estádio, aeroportos e estações ferroviárias, com ameaça de ações contínuas durante os jogos. Lamine Yamal, atacante do Barcelona, fez sua estreia na Kings League Espanha como presidente do La Capital FC, marcando um gol na vitória por 8-5 contra o Ultimate Móstoles, equipe presidida pelo DJ Mario. O jogo ocorreu no Cupra Arena em Barcelona e marcou o início da Kings Cup, novo formato do torneio inspirado na Champions League, com participação de equipes da Espanha, Itália e Alemanha. Durante a partida, Yamal executou o pênalti do presidente, uma das modalidades da Kings League que permite ao presidente do time entrar em campo e cobrar um pênalti. Ele foi acompanhado pela cantora argentina Nicki Nicole, que também participou da entrada triunfal do jogador no estádio. Após o gol, Yamal comemorou colocando uma coroa, dedicando o feito à sua parceira Nicki Nicole. A vitória de La Capital FC coloca a equipe em boa posição para avançar na Kings Cup, com a grande final europeia prevista para 22 de novembro. Após a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior expressou confiança na equipe, afirmando que o resultado foi merecido devido ao desempenho nos 90 minutos. No entanto, ele também destacou a influência negativa da política no ambiente do clube, afirmando que não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida no dia a dia. Dorival ressaltou que a interferência política afeta diretamente o elenco, os funcionários e o clube, que essa situação precisa ser resolvida para garantir um ambiente saudável. O Corinthians enfrenta uma nova crise financeira após atrasar o pagamento da segunda parcela de R$780 mil referente à compra do volante Ranieri acordada com o Cuiabá em janeiro de 2024. O valor total da dívida é de R$18 milhões. O clube matogrossense notificou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, e solicitou à Confederação Brasileira de Futebol a imposição de um novo transfer ban ao Corinthians. O prazo para regularização é até quarta-feira, dia 22. Além disso, o presidente do Cuiabá, André Jorge, criticou a situação, questionando o motivo do Corinthians estar na Série A, dada a gravidade da crise financeira do clube paulista. Após a derrota por 1-0 para o Corinthians, o técnico Jorge Sampaoli apontou a falta de efetividade no último terço do campo como principal dificuldade do Atlético Mineiro. Segundo ele, a equipe tem produzido volume de jogo, mas não consegue transformar isso em contundência ofensiva, o que dificulta a obtenção de resultados positivos. Sampaoli destacou que a equipe precisa melhorar as conexões e a capacidade individual para superar esse obstáculo. O Atlético Mineiro ocupa atualmente a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, apenas 5 à frente do Vitória, que está na zona de rebaixamento. O time agora se prepara para enfrentar o Independiente Del Valle na terça-feira pelas semifinais da Copa Sul-Americana.
A festa do título do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-17, conquistado sobre o Grêmio na Arena MRV, foi marcada por uma gafe da CBF. Durante a cerimônia, serpentinas azuis foram lançadas, cor associada ao rival Cruzeiro e também ao adversário da final. A confusão gerou revolta entre jogadores, comissão técnica e torcedores, que chegaram a pisar nas serpentinas azuis. A CBF emitiu um pedido de desculpas, explicando que a cor azul fazia parte da identidade visual da competição e não tinha intenção de associar-se a qualquer clube. CBF. Após o jogo entre Juventude e Fluminense em 16 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, solicitou a suspensão preventiva de Alan Ruschel e Nenê. A acusação é de que ambos incitaram os jogadores do Juventude a abandonar o campo antes do apito final, em protesto contra decisões da arbitragem, como a aplicação da regra dos 8 segundos e 8 minutos de acréscimos. Alan Ruschel, capitão do time, foi expulso por ofensas ao árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Nenê, mesmo não sendo punido com cartão, também é acusado de incentivar o abandono do campo junto com Ruschel. O Juventude corre o risco de sofrer penalidades financeiras e até perda de pontos, caso seja condenado. Se a denúncia for aceita, o Juventude poderá se tornar o primeiro clube a ser punido por esse tipo de infração. O clube gaúcho enfrenta uma situação delicada, já que o STJD busca uma resposta rigorosa e exemplar para o caso. Um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do Grêmio e também com notícias de Flamengo e Palmeiras após o jogo entre ambos no último domingo. Não sai daí. Visionária Esportes. Estamos de volta com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias aqui do futebol. Tem muita notícia aqui hoje para vocês, viu? Um programa bastante especial, feito com muito carinho para vocês aqui. Mas vamos lá. Paulo Calef, pré-candidato à presidência do Grêmio, tem prometido que, caso seja eleito, contratará um reforço maior que Luís Soares. Em entrevista ao programa Zona Mista, ele afirmou estar negociando para trazer um craque de nível mundial, visando fortalecer o elenco tricolor para 2026. Embora não tenha revelado o nome do jogador, especula-se que o argentino Paulo Dybala, atualmente na Roma, esteja entre as opções. Dybala tem contrato até meados de 2026 e pode assinar pré-contrato a partir de janeiro, o que o tornaria uma contratação viável para o Grêmio. Calef também mencionou que, se vencer as eleições, pretende contar com ídolos como Darley e Maicon no departamento de futebol do clube. Wallace Ian, atacante do Flamengo, foi flagrado em uma balada no Rio de Janeiro na madrugada de domingo, véspera do jogo contra o Palmeiras. Na verdade, o jogo seria no domingo, né? Mas foi sábado para domingo, né? O vídeo divulgado pelo jornalista Vene Casagrande gerou repercussão nas redes sociais. Por meio de sua assessoria, o jogador esclareceu que já sabia desde sábado que não seria relacionado para a partida e, portanto, estava de folga. A nota também mencionou uma insistente perseguição por parte de um jornalista que teria distorcido os fatos e condenado o Wallace de maneira inadequada. O apresentador Benjamin Bach defendeu o jogador, afirmando que o jogador não é presidiário e que ele tem o direito de aproveitar sua folga. A disputa judicial entre o Flamengo e a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, sofreu uma reviravolta significativa. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu o bloqueio inicial de 77 milhões de reais para 1 milhão e 600 mil. A magistrada entendeu que a retenção total não se justificava, considerando a natureza pontual da controvérsia. O Flamengo terá 5 dias úteis para informar à Justiça o valor que considera devido com base nos cálculos do clube. Caso o clube não se manifeste, o valor de 1 milhão e 600 mil reais permanecerá retido e os demais valores serão desbloqueados. O Flamengo contesta o critério de audiência utilizado pela Libra para distribuir os direitos de transmissão, alegando que o clube é prejudicado em relação aos demais. A decisão judicial reconhece que a disputa é restrita a uma diferença pontual e não afeta a integralidade dos repasses de TV. O processo seguirá na arbitragem do Centro Brasileiro de Medição e Arbitragem, visando preservar a estabilidade financeira dos clubes e o andamento regular do contrato de mídia.
Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito durante o jogo contra o Palmeiras no último domingo. O incidente ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o defensor entrou em disputa com Vitor Roque. Embora tenha continuado em campo por mais alguns minutos, Ortiz precisou ser substituído aos 26 minutos e deixou o Maracanã com a perna imobilizada. Exames realizados posteriormente descartaram fratura, mas confirmaram a lesão no ligamento. O Flamengo informou que o zagueiro iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. No entanto, a expectativa é que ele fique afastado dos gramados por cerca de 10 dias. Dessa forma, é improvável que Ortiz esteja à disposição para as semifinais da Copa Libertadores contra o Racing, que começam na próxima semana. Na verdade, nesta semana já, né? Nesta quarta-feira. O meia do Flamengo, Jorge André Arrascaeta, foi vítima de uma tentativa de assalto na noite deste domingo ao deixar o Maracanã após a vitória por 3-2 sobre o Palmeiras. O incidente ocorreu nas proximidades do estádio, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o jogador, ele estava acompanhado de sua família e, apesar do susto, todos estão bem. Em suas redes sociais, Arrascaeta relatou: 7 anos do Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem. Sua esposa Camila Bastiani, grávida do primeiro filho do casal, também compartilhou o ocorrido, lamentando a violência urbana do Rio de Janeiro. Ela mencionou que os criminosos apontaram 2 armas para o carro do casal, mas foram salvos pelo fato do veículo ser blindado e por manterem a calma durante o episódio. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso e não há informações sobre o registro de boletim de ocorrência até o momento. Após a derrota do Palmeiras por 3-2 para o Flamengo no Maracanã, o zagueiro Gustavo Gomes fez duras críticas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. Em entrevista à TV Globo, Gomes afirmou que Sampaio é um dos árbitros mais soberbos do futebol mundial e sugeriu que o juiz teria algo contra o sucesso do Palmeiras. Ele também relatou que Sampaio teria feito comentários inadequados durante a partida, fechando o microfone para falar besteira para ele, mas que preferiu não revelar o conteúdo exato das palavras do árbitro, mantendo o respeito pelo Código de Conduta do Futebol. O Palmeiras teve 2 principais reclamações em relação à arbitragem: um possível pênalti não marcado em cima de Gomes no início do jogo e um lance polêmico que originou o segundo gol do Flamengo, envolvendo falta não marcada em Vitor Roque. O técnico Abel Ferreira também se manifestou, considerando Sampaio um dos melhores árbitros brasileiros, mas observando que, com ele no apito, as decisões têm favorecido o Flamengo. O presidente do Sport Recife, Yuri Romão, afirmou que a Ilha do Retiro não comporta mais jogos de grande porte, como os contra o Flamengo, Corinthians e Santos. Ele alertou que, devido à estrutura do estádio, pode haver uma desgraça aqui dentro, destacando que qualquer dirigente que permita tal partida pode ser responsabilizado legalmente. A capacidade atual do estádio é de 27.325 torcedores, abaixo dos 32.500 previstos, e o clube já enfrenta dificuldades operacionais, como evidenciado em jogos contra Corinthians e Santos. Romão também mencionou que o estádio, inaugurado em 1937, não consegue mais comportar sua capacidade total, evidenciando a necessidade urgente de reformas estruturais. Apesar de um projeto de retrofit orçado em 620 milhões de reais, ainda não houve avanços significativos desde o acordo com a Prefeitura de Recife em março. O Santos busca repetir a reação de 2021, quando, sob o comando de Fábio Carille, conquistou 18 pontos nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, saindo da 16ª colocação para terminar em 10º lugar e garantir vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente o time ocupa a mesma colocação, com 31 pontos, apenas 3 à frente do Vitória, que abre o Z4. O próximo jogo contra o próprio Vitória é considerado decisivo para afastar o risco de rebaixamento. Além disso, o Santos tem um jogo atrasado contra o Palmeiras e outros confrontos diretos em casa, como Fortaleza, Mirassol, Sport e Cruzeiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que assumiu o comando do time nesta temporada, tem um aproveitamento de 47,6% até o momento. A equipe conta com o retorno de jogadores importantes, como Alexis Duarte, Tassiano e Tiquinho Soares, que podem ser opções para reforçar o elenco nas próximas partidas.
Atualmente, Neymar não está nos planos da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o retorno do atacante à equipe nacional depende de sua recuperação física. Neymar, que não atua pela seleção desde outubro de 2023 devido a lesões, precisa estar em plena forma para ser considerado para futuras convocações. Ancelotti destacou que, quando em boa condição física, Neymar possui qualidade para jogar em qualquer equipe do mundo. A situação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 ainda é incerta e dependerá de sua evolução física nos próximos meses. Ancelotti mencionou que março de 2026 será uma data crucial para definir a lista final de convocados, momento em que a condição de Neymar será reavaliada. A seleção brasileira está programando 2 amistosos contra as seleções europeias para março de 2026, com um dos adversários sendo a França. Essas partidas, que ocorrerão nos Estados Unidos, servirão como preparação final antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também está negociando com outras seleções de alto nível, como Holanda e Croácia, para completar o calendário de amistosos. Esses confrontos são parte do planejamento do técnico Carlo Ancelotti para testar a equipe contra adversários de alto nível antes do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. A CBF busca elevar o nível de competitividade dos amistosos, visando aprimorar a preparação da equipe para a Copa do Mundo. A seleção brasileira também enfrentará Senegal e Tunísia em novembro de 2025, em Londres e Lille, respectivamente, como parte da preparação para o Mundial. Esses amistosos são fundamentais para que Ancelotti finalize a definição do elenco que representará o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Lionel Messi brilhou na última partida da temporada regular da Major League Soccer, marcando 3 gols na vitória do Inter Miami por 5-2 sobre o Nashville. Com esse hat-trick, ele conquistou a chuteira de ouro da liga, encerrando a fase regular com 29 gols em 28 jogos. Além disso, Messi registrou 19 assistências, totalizando 48 contribuições diretas para gols, ficando a uma do recorde de Carlos Vela, que tem 49. O desempenho de Messi também ajudou o Inter Miami a alcançar 81 pontos na temporada regular, estabelecendo um novo recorde de pontos para a franquia e garantindo a 3ª posição na Conferência Leste, com vantagem de mando de campo nos playoffs. O próximo desafio do Inter Miami será enfrentar o Nashville, novamente nos playoffs da Major League Soccer, em uma série melhor de 3 jogos. O primeiro confronto está agendado para sexta-feira, dia 24. O futebol brasileiro está adotando uma tecnologia de gramado inspirado na NFL, visando melhorar a qualidade dos campos diante do calendário intenso. O sistema Play on Time, desenvolvido pela Itograss em parceria com a Carolina Green, utiliza grama natural cultivada sobre uma camada impermeável, permitindo instalação rápida e alta resistência. Essa tecnologia já foi aplicada com sucesso em estádios da NFL, como Hard Rock Stadium, e está sendo implementada em arenas brasileiras, incluindo a Arena Corinthians, que recebeu investimentos para aprimorar o campo antes de eventos internacionais. A principal vantagem desse sistema é a durabilidade do gramado, que suporta múltiplos eventos sem perder qualidade, atendendo às necessidades dos clubes nacionais. Além disso, a instalação rápida reduz os custos operacionais e permite maior flexibilidade no uso dos estádios. Com isso, espera-se que o futebol brasileiro tenha campos de melhor qualidade, mais seguros para os jogadores e adequados ao calendário competitivo. Endrick, atacante do Real Madrid, está considerando uma transferência para o Olympique de Marselha. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, o interesse é mútuo. O clube francês busca reforçar seu elenco com um atacante jovem, enquanto o Endrick busca mais tempo de jogo para manter suas chances na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador de 19 anos tem enfrentado dificuldades no Real Madrid, onde não atuou nenhuma vez nesta temporada sob o comando de Xabi Alonso, após uma lesão muscular em maio. Com isso, ele estaria aberto ao empréstimo para ganhar ritmo de jogo. Além do Marselha, clubes como Juventus, PSG, Newcastle e Real Sociedad também demonstraram interesse. A janela de transferências de inverno na Europa se abrirá em janeiro, momento em que as negociações poderão avançar.
Miguel Ángel Russo, ex-treinador do Boca Juniors, faleceu em 8 de outubro de 2025, aos 69 anos, após uma batalha contra o câncer. Sua morte gerou homenagens emocionantes em clubes que marcaram sua carreira. O Boca Juniors prestou tributo a Russo antes da partida contra o Belgrano. Emocionados, jogadores e comissão técnica dedicaram a vitória ao ex-treinador e parte de suas cinzas foi espalhada no gramado da Bombonera, conforme seu desejo. Juan Román Riquelme, vice-presidente do clube, fez um gesto simbólico ao levantar uma camisa com o nome de Russo para o céu. Em Rosário, o Central também homenageou o Russo, que teve passagens marcantes pelo clube. Durante a partida contra o Platense, parte de suas cinzas foi espalhada no estádio Gigante de Arroito, conforme o desejo da família. A esposa de Russo, Mônica Croavara, expressou sua gratidão pelo carinho dos torcedores e pediu que continuassem apoiando o clube com o mesmo entusiasmo que Russo sempre teve. A memória de Russo permanece viva nos clubes que ele tanto amou e sua contribuição ao futebol argentino será eternamente lembrada. Vamos para um rápido intervalo. Já tem bastantes notícias dos outros esportes. Nós vamos começar com o UFC Vancouver e com notícias da Ronda Rousey. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para os destaques dos outros esportes aqui para vocês. Ronda Rousey, ex-campeã do UFC, voltou aos treinos de MMA após anos afastada, mas esclareceu que o retorno é por diversão e não para competir profissionalmente. Ela afirmou que está redescobrindo sua identidade atlética após a gravidez e que treinar novamente tem sido uma forma de se reconectar com a modalidade que a consagrou. Embora tenha dito que ninguém jamais está acabado, Ronda enfatizou que não está planejando um retorno ao octógono neste momento. Aos 38 anos, ela se inspira em exemplos como o de Mike Tyson, que voltou ao ringue em idade avançada, mas reforçou que seu foco atual é no prazer de treinar e não em competições futuras. No UFC Vancouver, realizado em 18 de outubro, o brasileiro Bruno Silva venceu Hyun Sung Park por finalização no terceiro round, enquanto Jordan Santos superou Danny Barlow por decisão unânime. Stephanie Luciano também garantiu vitória por finalização no terceiro round, derrotando Ravena Oliveira. Infelizmente, Tainara Lisboa foi derrotada por Melissa Croden por nocaute técnico no terceiro round. Na luta principal, Brendan Allen venceu Reinier de Ridder por nocaute técnico no quarto round, após o árbitro interromper o combate devido ao cansaço extremo de de Ridder. Allen dominou os rounds finais com forte controle de solo e golpes contundentes. Outros destaques incluem Auric Lang, que derrotou Cody Gibson em 21 segundos, e Drew Dober, que venceu Kyle Prepolek por nocaute técnico após uma recuperação impressionante. O evento também premiou Charles Jourdain e Auric Lang, que nome difícil, hein? Com bônus de $50 mil por suas atuações excepcionais. No KSW 111, realizado em Trinec, na República Tcheca, o brasileiro Werlerson Galinho Martins sofreu uma derrota controversa para o tcheco Léo Brichta por nocaute técnico aos 3 minutos e 27 segundos do primeiro round. Durante o combate, Galinho alegou ter sido atingido por socos ilegais na nuca, o que gerou protesto de sua equipe. Apesar da revisão em vídeo, a comissão atlética manteve a decisão, argumentando que os golpes ilegais não foram determinantes para o resultado. Na abertura da temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil, NBB, 4 partidas movimentaram o campeonato. Vasco da Gama 78, Fortaleza Basquete Cearense 88, Bauru 86, Flamengo 102, Minas 83, Corinthians 81 e Osasco 60, SESI Franca 105. O Flamengo, atual campeão da Copa Super 8, iniciou a competição com uma vitória expressiva sobre o Bauru, enquanto o SESI Franca, tetracampeão do NBB, também estreou com um triunfo convincente. Por outro lado, Vasco, Corinthians e Cruzeiro não conseguiram iniciar com o pé direito, enfrentando derrotas em seus jogos de estreia. A próxima rodada da NBB está programada para o dia 23 de outubro, com confrontos entre Brasília e Osasco e Botafogo enfrentando o Vasco da Gama. E Helena Todorovic
fez história no basquete brasileiro ao se tornar a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no Novo Basquete Brasil. A sérvia australiana de 31 anos, com passagens por clubes da NBA e da Europa, assumiu o Fortaleza Basquete Cearense nesta temporada. Na estreia da equipe, em 18 de outubro, ela liderou o time a uma vitória por 88-78 sobre o Vasco da Gama em São Januário. Todorovic iniciou sua carreira no Estrela Vermelha da Sérvia e atuou como assistente técnica em seleções e clubes renomados, incluindo o Fenerbahçe e a seleção masculina da Grécia. Ela também trabalhou com Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, e outros atletas de destaque. Natural de Belgrado, Helena é conhecida por sua abordagem moderna e foco no desenvolvimento individual dos jogadores. Sua chegada ao Fortaleza Basquete Cearense representa um marco significativo para a inclusão e diversidade no esporte brasileiro, destacando-se como uma referência para futuras gerações de mulheres no basquete. O Golden State Warriors dispensou o ala armador Seth Curry, tá? Presta atenção aqui. É o irmão do Stephen Curry, tá? No sábado, dia 18, pouco antes do início da temporada regular da NBA. Curry, o Seth, que assinou o contrato de 1 ano com a equipe no início do mês, não participou de nenhum jogo da pré-temporada. A decisão foi motivada por restrições financeiras impostas pelo teto salarial da liga, que impede os Warriors de manter contratos adicionais no momento. No entanto, a franquia espera recontratar Curry no início de novembro, quando sua situação financeira permitir. A expectativa é que os irmãos Curry joguem juntos pela primeira vez na NBA, então vamos aguardar até o mês que vem, né? Kevin Durant assinou uma extensão contratual de 2 anos e $90 milhões com o Houston Rockets, incluindo uma opção de jogador para a temporada 2027-2028. O acordo mantém o astro de 37 anos em Houston até pelo menos 2027, após sua chegada em julho, oriunda de uma troca histórica envolvendo 7 equipes. Durant optou por um valor abaixo do máximo permitido, deixando $30 milhões na mesa para ajudar a franquia a manter flexibilidade salarial e reter jovens talentos como Tari Eason e Amen Thompson. Com essa extensão, ele se torna o jogador com maior rendimento na história da NBA, ultrapassando LeBron James, com $598 milhões acumulados. O Rockets estreia na temporada regular contra o Oklahoma City Thunder nesta terça-feira. Após 5 rodadas da temporada 2025-2026 da Euroleague, Panathinaikos e Hapoel Tel Aviv lideram a competição com 4 vitórias e 1 derrota cada. O time grego venceu o Anadolu Efes por 95-81, enquanto o israelense superou o Paris Basketball por 89-88 em um jogo decidido nos segundos finais. O alan pivô Dan Oturu foi destaque pelo Hapoel com 18 pontos e 9 rebotes. Ambas as equipes compartilham a liderança, seguidas por Mônaco, Paris Basketball, Zalgiris Kaunas, Barcelona, Real Madrid, Olympiacos, Estrela Vermelha e Dubai Basketball, todos com 3 vitórias e 2 derrotas. No Six Kings Slam 2025, realizado em Riad, os resultados foram os seguintes. Na disputa do terceiro lugar, Taylor Fritz venceu Novak Djokovic por 1-0 após a desistência de Djokovic devido a uma lesão. Na final, Yannick Sinner derrotou Carlos Alcaraz por 2-0, parciais de 6-2 e 6-4, conquistando o título e o prêmio de $6 milhões, o maior na história do tênis. Sinner recebeu uma raquete de ouro avaliada em $1,5 milhão, pesando 3 quilos, entregue por Turki Al-Sheikh, figura influente no esporte saudita. O torneio, realizado na ANB Arena, foi transmitido globalmente pela Netflix e reuniu os principais tenistas da atualidade. Félix Auger-Aliassime conquistou o título do ATP 250 de Bruxelas ao vencer Jiri Lehecka por 2-1, parciais de 7-6 com 7-2 no tie-break, 6-7 com 6-7 no tie-break e 6-2 no domingo, dia 19. Esta vitória marca o 8º título de sua carreira e o 2º no torneio belga, após o primeiro em 2022. O canadense também avançou para a 9ª posição na corrida para as ATP Finals, reforçando suas chances de classificação para o torneio de fim de ano. No WTA 500 de Ningbo, Luisa Stephanie e Timea Babos foram vice-campeãs nas duplas, derrotadas por Nicole Melichar Martinez e Lyudmila Samsonova por
2-1, parciais de 5-7, 6-4 e 10-8. Apesar da derrota, a parceria garantiu vaga no WTA Finals, consolidando-se entre as 8 melhores duplas da temporada. No ATP Challenger 75 de Curitiba, o paraguaio Adolfo Daniel Valerro conquistou o título ao derrotar o brasileiro Pedro Boscardin Dias na final disputada no Graciosa Country Club. Valerro venceu por 2-0, parciais de 6-3 e 7-5 em 1 hora e 47 minutos de jogo, garantindo seu primeiro título da temporada 2025. Com a vitória, ele somou 75 pontos e um prêmio de $14.200, aproximando-se de seu melhor ranking, o 187º lugar, alcançado no início do ano. Atualmente, Valerro é o único tenista paraguaio ativo no circuito internacional. No Campeonato Paulista de Vôlei Masculino de 2025, o Vôlei Renata Campinas conquistou o título ao vencer o Suzano Vôlei por 3-0 na segunda partida da final, realizada em 17 de outubro. Com parciais de 25-21, 25-16 e 25-20, a equipe garantiu o pentacampeonato estadual, sendo o segundo consecutivo. O time campineiro, comandado pelo técnico Horácio de Léo, dominou a partida com atuações destacadas de Bruninho, Maurício Borges e Adriano Xavier. A vitória consolidou Campinas como uma das potências do voleibol paulista, com 5 títulos em 6 anos. No sábado, dia 18, o Osasco São Cristóvão Saúde conquistou a Supercopa Feminina de Vôlei ao vencer o SESI Vôlei Bauru por 3-0, com parciais de 25-17, 25-19 e 28-26. A oposta argentina Bianca Cunho foi a maior pontuadora da partida, com 20 pontos, e foi eleita a melhor jogadora do jogo. Esse título inédito marca a conquista da tríplice coroa pelo Osasco, que já havia vencido a Superliga e a Copa Brasil na temporada anterior. No domingo, 19 de outubro, o Sada Cruzeiro venceu Itambé Minas por 3-0, parciais de 25-19, 25-20 e 25-17, na final da Supercopa Masculina, também disputada no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com essa vitória, o Sada Cruzeiro conquistou o heptacampeonato da competição, consolidando-se como uma das maiores potências do voleibol brasileiro. No jogo 4 da final da Liga Nacional, o Los Angeles Dodgers venceu o Milwaukee Brewers por 5-1, varrendo a série por 4-0 e avançando para a World Series. O destaque da partida foi Shohei Ohtani, que brilhou tanto no montículo quanto no bastão. Vou explicar o que é montículo. Montículo é a elevação de terra no centro do campo, de onde o arremessador lança a bola para o rebatedor. Ele se tornou o primeiro arremessador da MLB a iniciar uma partida com home run, conectando 3 ao todo, e ainda registrou 10 strikeouts em 6 entradas sem permitir corridas. Strikeout é quando o rebatedor é eliminado por acumular 3 strikes durante sua vez no bastão. Um strike acontece quando o arremesso está dentro da zona de strike e o rebatedor não consegue rebater, ou quando ele tenta rebater e erra a bola. Sua performance histórica lhe garantiu o prêmio de MVP da série. Com isso, os Dodgers buscam o bicampeonato consecutivo. Vamos a um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias da Fórmula 1, da MotoGP, da NASCAR e também com a agenda esportiva do dia, entre outros assuntos nos outros esportes. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, mais notícias dos outros esportes aqui. No Grande Prêmio de Las Vegas da Fórmula 1, realizado neste domingo, Max Verstappen conquistou a vitória, seguido por Lando Norris em segundo lugar e Charles Leclerc em terceiro. Esta vitória consolidou Verstappen como um dos principais candidatos ao título mundial. Com a aproximação da última etapa da temporada, a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos está acirrada. Oscar Piastri da McLaren tem 346 pontos, Lando Norris também da McLaren tem 332 e Max Verstappen da Red Bull tem 306. A disputa pelo título segue intensa, com Piastri liderando, Norris buscando reduzir a diferença e Verstappen mostrando força nas últimas corridas. Essas últimas etapas da Fórmula 1 vão ser bem disputadas. No Grande Prêmio da Austrália de 2025, realizado em Phillip Island, os resultados das 3 categorias principais do motociclismo foram os seguintes. Na Moto 3, José Antônio Rueda, da Red Bull KTM Ágil, conquistou sua 10ª vitória na temporada, superando Joel Kelso por 0,829, 829 milésimos.
Álvaro Carpi completou o pódio em terceiro lugar. Na Moto 2, Senna Agius fez história ao se tornar o primeiro australiano a vencer uma corrida de Moto 2 em solo nacional, liderando todas as voltas da prova. Na MotoGP, Raul Fernandes, da Trackhouse Racing, obteve sua primeira vitória na categoria principal, aproveitando uma penalização de Marco Bezzecchi para assumir a liderança e conquistar a vitória. Fábio Gianantonio e Bezzecchi completaram o pódio. No GP de Talladega, na NASCAR Cup Series, realizado em 19 de outubro, no último domingo, Chase Briscoe conquistou sua primeira vitória em Super Speedway, vencendo a Yellowwood 500 após uma ultrapassagem decisiva na última volta. Com isso, ele garantiu sua vaga na final do campeonato, o Championship 4, ao lado de Denny Hamlin. A corrida foi marcada por 77 trocas de liderança entre 27 pilotos, um recorde para a temporada. Briscoe, com sua Toyota Camry da Joe Gibbs Racing, recebeu o apoio do companheiro Ty Gibbs na reta final, superando Todd Gilliland. A vitória também foi celebrada por Briscoe como um esforço coletivo notável da equipe. Com a classificação atualizada, Briscoe soma 4.116 pontos, ocupando a liderança, seguido por Hamlin com 4.103. A próxima corrida em Martinsville definirá os outros dois finalistas do campeonato. Na etapa de Londrina da Copa Truck 2025, realizada no último domingo, Rafael Abate venceu a primeira corrida, enquanto Fábio Folgaça conquistou a vitória na segunda prova, celebrando seu aniversário de 34 anos. Com esses resultados, 7 pilotos permanecem na disputa pelo título na etapa final, marcada para 7 de dezembro em Interlagos. Vamos aos resultados da NFL para os jogos disputados no último domingo, vamos lá? Los Angeles Rams 35, Jacksonville Jaguars 7. Matthew Stafford brilhou com 5 passes para touchdown, incluindo 3 para Devante Adams. Apesar das 358 jardas ofensivas, os Jaguars cometeram 13 faltas e não conseguiram converter em movimentos decisivos. Kansas City Chiefs 31, Las Vegas Raiders 0. Os Chiefs dominaram os Raiders com uma defesa impenetrável e o retorno de Rashee Rice, que marcou 2 touchdowns. Patrick Mahomes lançou para 286 jardas e 3 touchdowns antes de ser poupado no terceiro quarto. Philadelphia Eagles 28, Minnesota Vikings 22. Jalen Hurts teve uma performance impecável, com 326 jardas e 3 touchdowns, incluindo um passe de 183 jardas para Devonta Smith. Carson Wentz, ex-Eagles, lançou para 313 jardas, mas sofreu 2 interceptações. Indianapolis Colts 38, Los Angeles Chargers 24. Jonathan Taylor foi o destaque com 3 touchdowns, enquanto Daniel Jones contribuiu com 2 passes para touchdown. Os Chargers, apesar de 420 jardas ofensivas, não conseguiram superar a defesa dos Colts. Dallas Cowboys 44, Washington Commanders 22. Dak Prescott lançou para 264 jardas e 3 touchdowns, incluindo 2 para Jake Ferguson. Os Commanders perderam o quarterback Jaden Daniels por lesão no terceiro quarto, o que dificultou a reação. Davi Belfort, quarterback brasileiro da Universidade Central da Flórida, marcou seu primeiro touchdown universitário em vitória de 45-13 sobre o West Virginia em Orlando no dia 18. Ele entrou em campo no último quarto e anotou uma corrida de 10 jardas, ampliando a vantagem dos Knights. Belfort completou 2 de 3 passes para 35 jardas durante a partida, que também contou com o destaque do ataque, com Tavon Jackson lançando para 277 jardas e 2 touchdowns, e da defesa com 7 sacks e um retorno de fumble para touchdown. A vitória foi crucial para as aspirações de USF, Universidade Central da Flórida, em alcançar uma vaga de bolsa universitários. Você deve ter achado similar esse sobrenome Belfort, né? O Davi Belfort é filho do lutador Vitor Belfort. Ex-lutador, né? Vitor Belfort. O Grand Prix de Judô de Guadalajara 2025, realizado de 17 a 19 de outubro, na Unidade Deportiva López Mateus, reuniu 231 judocas de 33 países e destacou-se como um dos principais eventos do circuito mundial da Federação Internacional de Judô. Entre os destaques da competição, o brasileiro Michel Augusto conquistou a medalha de prata na categoria até 60 quilos, sendo superado na final pelo azeri Balabai Agaev.
Além disso, o brasileiro Rafael Buzacarini obteve a medalha de bronze na categoria até 100 quilos. O evento também marcou o retorno do campeão olímpico Hidayat Eidarov, do Azerbaijão, que venceu na categoria até 81 quilos, demonstrando sua recuperação após uma eliminação precoce no Grand Prix de Lima. A competição foi encerrada com uma cerimônia de premiação que celebrou os melhores judocas do torneio, incluindo os vencedores das medalhas de ouro, prata e bronze. No sábado, dia 18, o Brasil conquistou mais uma vitória histórica no Grande Prêmio Latino-Americano realizado no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Turf aqui para vocês, ó. O vencedor da 41ª edição da corrida foi o cavalo brasileiro Obataie, da criação do Aras Rio Iguaçu, com a condução do renomado jockey João Moreira e treinamento de Antônio Marcos Oldoni. Obataie percorreu os 2.000 metros da pista de grama em 1 hora, 58 minutos e 59 segundos, destacando-se na reta final após uma corrida estratégica por dentro. Com essa vitória, o Brasil alcançou seu 12º triunfo no Grande Prêmio Latino-Americano, consolidando-se como o país mais vitorioso na história da competição. No último domingo, o skatista paranaense Luigi Cini conquistou o título da 4ª edição da Rampa do Gui, evento realizado na Green Box em Campo Largo, no Paraná. Com uma apresentação impecável, Luigi obteve 97 pontos, superando o anfitrião e tricampeão da competição Gui Curi, que alcançou 95 pontos. O medalhista olímpico Augusto Aquil completou o pódio com 90 pontos. A competição, transmitida ao vivo pela Globo no programa Esporte Espetacular, contou com a participação de skatistas de renome nacional e internacional. A Rampa do Gui consolidou-se como um dos principais eventos de skate da América Latina, reunindo grandes nomes do esporte e proporcionando um espetáculo de manobras e superação. Neste domingo, o triatleta brasileiro Miguel Hidalgo, de 25 anos, conquistou o vice-campeonato mundial de triatlo, tornando-se o primeiro brasileiro a subir ao pódio final do circuito mundial da modalidade. Na etapa final, realizada em Wollongong, Austrália, Hidalgo enfrentou desafios na natação e no ciclismo, saindo da água em 33º lugar e mantendo-se em um pelotão secundário durante os 40 quilômetros de ciclismo. No entanto, apresentou uma recuperação impressionante na corrida de 10 quilômetros, superando adversários diretos, incluindo o português Vasco Vilaça, e finalizando em 4º lugar na prova, com tempo de 1 hora, 43 minutos e 41 segundos. Com esse desempenho, Hidalgo acumulou 3.769,95 pontos na temporada, garantindo a 2ª colocação no ranking geral, atrás apenas do australiano Matthew Hauser, que venceu a etapa final e conquistou o título mundial com 4.250 pontos. Este resultado consolida Miguel Hidalgo como um dos principais triatletas da atualidade e destaca o Brasil no cenário internacional do triatlo. Parabéns aí ao nosso Miguel Hidalgo. O jovem maringaense Renan Correia de Lima Galina, de 21 anos, superou um coma induzido após um acidente em 2022 e em 2025 conquistou a medalha de ouro nos 200 metros rasos no Campeonato Pan-Americano Sub-20 em Santiago, no Chile. Além disso, integrou a equipe brasileira campeã no revezamento 4x100. Sua trajetória inclui recordes sul-americanos Sub-20 nos 100 e 200 metros e uma semifinal no Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste. Renan também representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, avançando às semifinais dos 200 metros. Sua história é um exemplo inspirador de superação e dedicação ao esporte. Devido às mudanças climáticas e à escassez de neve, o biatlo está adaptando suas competições para o uso de esquis com rodas, conhecidos como roller skis. Essa transição permite que os atletas continuem treinando e competindo durante o verão, mantendo a integridade da modalidade. As pistas de roller skiing são feitas de asfalto, proporcionando uma experiência semelhante à do ski cross-country, mas com o desafio adicional de lidar com o terreno duro e as altas velocidades, aumentando o risco de lesões. Apesar disso, a prática de roller skiing tem se mostrado uma alternativa eficaz para manter o calendário competitivo do biatlo, especialmente em regiões afetadas pela redução da neve natural.
O arqueiro brasileiro Marcos da Almeida conquistou a medalha de prata nas finais da Copa do Mundo de Tiro com Arco 2025, realizada em Nanjing, na China, no domingo, dia 19. Na decisão, ele foi superado pelo norte-americano Brad Ellison por 6-4. Esta é a quarta vez que Marcos sobe ao pódio nesta competição, com títulos em 2023, vice-campeonato em 2014 e bronze em 2024. Durante o torneio, Marcos venceu 2 arqueiros franceses nas quartas de final e na semifinal, demonstrando grande habilidade e consistência. Este resultado reforça sua posição como um dos principais nomes do tiro com arco mundial e destaca o Brasil no cenário internacional da modalidade. Os ginastas brasileiros Diogo Soares e Caio Souza têm se destacado nas classificatórias do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025, realizado em Jakarta, Indonésia. Após o primeiro dia de competições, Caio ocupa a 6ª posição no individual geral com 79,166 pontos, enquanto Diogo está em 8º com 78,798 pontos. Ambos estão bem posicionados para garantir vaga na final, que contará com os 24 melhores colocados. Além disso, Caio Souza se destaca na disputa por uma vaga na final das argolas, onde figura em 5º lugar, com 14,333 pontos. Diogo também apresentou um desempenho sólido, com notas consistentes em aparelhos com barras paralelas e barra fixa. A participação de ambos no Mundial reforça o crescimento da ginástica artística brasileira no cenário internacional, com perspectivas promissoras para as finais da competição. Rodrigo Pantera, natural de Brejões, interior da Bahia, fez história ao vencer o Mr. Olímpia Brasil 2025. Ex-feirante, ele conquistou o título da categoria Classic Physique Open C e o prêmio geral Overall, garantindo o cobiçado Procard, que o habilita a competir nos principais torneios internacionais de fisiculturismo. Sua ascensão é impulsionada por sua presença nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de treinos e dieta, com quase 6 milhões de seguidores no TikTok. Com o Procard, Pantera agora almeja enfrentar o atual campeão mundial Ramon Dino em futuras competições internacionais. A nadadora australiana Ariarne Titmus, campeã olímpica em Tóquio 2020 e Paris 2024, anunciou sua aposentadoria da natação competitiva aos 25 anos. Em um vídeo nas redes sociais, ela compartilhou uma carta emocionada à sua versão de 7 anos, refletindo sobre sua carreira de 18 anos, dos quais 10 foram representando a Austrália. Titmus conquistou um total de 8 medalhas olímpicas, 4 ouros, 3 pratas e 1 bronze, além de 4 títulos mundiais e o recorde mundial nos 200 metros livres. Após os Jogos Olímpicos de Paris, ela fez uma pausa de 1 ano antes de tomar a decisão de se afastar das piscinas. A última competição de Titmus foi a final dos 800 metros livres em Paris, onde conquistou a prata. Ela mencionou que durante esse período de afastamento, percebeu que aspectos pessoais da vida passaram a ter maior importância para ela do que a natação competitiva. E vamos à agenda esportiva do dia de hoje, dia 20. A nossa fonte é o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Brasileirão Série A. Hoje às 7 da noite tem Juventude e Red Bull Bragantino com transmissão do Premier. Às 7h30 tem Clássico Carioca Vasco e Fluminense. Transmissão no YouTube do Cazé TV, na Record, emissora a minha aberta, Record Plus e R7.com. Às 9h30 da noite tem Santos e Vitória, com transmissão do Sport TV e do Premier. Brasileirão Série B, às 7 da noite tem Ferroviária e Paysandu, com transmissão da ESPN. La Liga, às 4 da tarde tem Alavés e Valência, transmissão no X Sports, em TV aberta e no Disney Plus. Pela Premier League, às 4 da tarde tem West Ham e Brentford, com transmissão da ESPN. Futebol italiano, às 15h45 tem Cremonese e Udinese, com transmissão da ESPN Brasil, YouTube, tá? YouTube da ESPN Brasil. À 1 da tarde tem Champions League da Ásia, Al Shorta e Al Ittihad, transmissão da ESPN 4. Às 3 da tarde, no mesmo canal, tem Al Ahly e Al Garrafa. Futebol Society, a Kings League Brasil, futebol de 7 aí às 6 da tarde, a segunda rodada, transmissão da Cazé TV e TV aberta na X Sports. Futsal, Liga Nacional de Futsal, às 8 da noite, tem Atlântico e o Muarama, transmissão no canal do YouTube da Liga Nacional de Futsal TV, canal Gold, e também no Band Esportes.
Basquete, às 4h30, tem Sul-Americano Feminino Sub-17, Bolívia e Brasil, transmissão no YouTube da Federação Internacional de Basquete. Às 7 da noite, pela mesma competição, tem Argentina e Uruguai, transmissão também no canal do YouTube da Federação Internacional de Basquete. Às 7 da noite tem NBB, com Minas e São José, transmissão no canal do YouTube do NBB. Vôlei, vai começar a Superliga Feminina, às 6h30 da tarde, tem Fluminense e Maringá com transmissão na Vôlei Brasil TV, lá no streaming, né? Às 6h30 também tem Flamengo e Barueri, transmissão no Sport TV 2. Às 9 da noite tem Praia Clube Brasília, também transmissão no Sport TV 2. Futebol americano, às 8 da noite tem NFL, Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers, transmissão da ESPN 2. E às 11 da noite tem Seattle Seahawks e Houston Texans, transmissão também da ESPN 2. Tá rolando o ATP 500 da Basileia, primeira rodada, Disney Plus, tá? ATP 500 de Viena, também primeira rodada, Disney Plus. Às 3 da tarde, continuação do ATP 500 da Basileia, na ESPN 2. Às 4h30 da tarde, tem o ATP Challenger 125 da Costa do Sauípe, primeira rodada no Disney Plus. E às 10h30 da noite, tem o WTA 500, a primeira rodada no Disney Plus. WTA 500 de Tóquio. E assim, minha gente, a gente chega ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes nesta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Foi um prazer estar com você, trazendo as principais notícias, resultados e emoções do esporte, sempre com informação, leveza e fé. Palavra do dia, Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembre-se, Deus não promete ausência de lutas, mas garante a sua presença em cada uma delas. Mesmo que as águas pareçam profundas e o fogo intenso, você não está só. O Senhor te sustenta e te faz vencer. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele te conceda uma semana de conquistas e superação. Eu sou Manuel Rodrigues e este foi o Visionário Esportes aqui na sua Rádio Visionária. Até a próxima edição, pessoal, amanhã às 9 da manhã. Fiquem na paz do Senhor.